pessoal, mais um módulo pra gente aqui na parte de informática, pra gente fechar o nosso concurso público, galera. Agora nós vamos trabalhar o módulo de Linux, sistema operacional livre, né? Software livre, não é isso? Linux. Vamos lá, sistemas operacionais. É o software responsável por manter o computador em funcionamento. Não é possível o computador funcionar sem o sistema operacional. Claro, né, nós temos hoje, falando de sistemas operacionais, dois sistemas que caem em prova. O Windows e Linux. Ok? Então, eles são software básico do computador. O Windows e Linux são software básicos do computador. Se você não tiver o software básico do computador, você não consegue trabalhar. Não é verdade? Então, o sistema operacional, ele é o básico. Precisa ter para você acessar a internet, para você ter acesso aos programas, o Word, o Writer, Calc, Imprix, PowerPoint, ok? Beleza? O sistema operacional é o software básico do nosso computador, ele gerencia todo o hardware e software do nosso computador. É isso aí. Nós temos três áreas de trabalho no Linux que nós temos que ver. Né? Nós temos o centro de controle, que é o painel do controle do Windows, não é isso? Nós temos o gerenciamento de arquivos, que é o Nautilus e o Conqueror no Linux. Lá no Windows era o Windows Explorer, hoje é o gerenciador de arquivos, não é isso? E nós temos o desktop. São três áreas que nós utilizamos para gerenciar o hardware e o software do computador. Exemplo de sistemas operacionais: Windows 10, Linux, Solaris e iOS. Ok? Se cair Solaris e iOS na sua prova, você sabe que também são exemplos de sistemas operacionais. Beleza? Coloquei aqui para você conhecer. Legal? Linux é um sistema operacional desenvolvido com base no Unix, na década de 60, né? O Unix foi lançado na década de 60 e foi estudado, e com isso foram criando o Linux. E hoje estamos com o Linux aí em operação, né, atualizado e para concurso também. O software livre como movimento organizado teve início em 1983, quando Richard Stallman deu início ao projeto GNU e posteriormente a Free Software, Fundação de Software Livre. Objetivos da FSF, Fundação de Software Livre: criar um sistema operacional totalmente livre, divulgar para o mercado GPL, licença pública geral, concretizar o projeto GNU no mercado com o lançamento do primeiro sistema operacional livre. Anote esses objetivos são importantes para o seu concurso público, ok? Eles já caíram em provas de concurso. E nós vamos ver também a GPL, licença geral pública, ela cai nos concursos públicos também. Sistema operacional livre. 2. Licença GPL, 4 liberdades. 3. Open source, código-fonte aberto. 4. Copyleft, proíbe o fechamento do código-fonte. 4 formações do Linux. As 4 formações do Linux, ok? As 4 formações do Linux são cruciais para essa prova de concurso. Ele é um sistema operacional livre. Ele tem uma licença GPL de 4 liberdades. Ele é um código-fonte aberto, o Linux tem código-fonte aberto, e copyleft, anote aí por favor, proíbe o fechamento do código-fonte. Né? Copyleft quer dizer, proíbe o fechamento do código-fonte. Se você tiver código-fonte fechado, você não tem Linux. Código-fonte fechado é o Windows. Código-fonte fechado é o Office 2016, o Word, Excel, PowerPoint. Quando você fala de Linux e sua linha, o código-fonte é aberto, e você não pode fechá-lo. Por quê? Porque o copyleft não deixa. Ele proíbe o fechamento do código-fonte. Ok? 4 formações valiosas para o concurso. A GPL foi um documento criado pelo projeto GNU. Hoje, FSF, Fundação de Software Livre. Normas básicas da GPL. Muito importante para o seu concurso. Estudar o programa, modificar livremente o programa, usar o programa para qualquer finalidade, copiar e distribuir livremente o programa. Esses
4 aqui são muito importantes para o seu concurso. É questão de prova. Então vamos lá. As normas da GPL, eu posso estudar o programa, eu posso modificar o programa, eu posso usar o programa para qualquer finalidade, eu posso copiar e distribuir livremente o programa, desde que não feche o código-fonte. É proibido fechar o código-fonte. Beleza? Essas são as normas da GPL, Licença Geral Pública. A GPL, Licença Geral Pública, tem a diferença entre software livre e freeware. Software livre e freeware. Ok? Vamos ver. O freeware, na sua mais ampla concepção, traz consigo o código-fonte, por ser vendido e ser livremente adaptado e redistribuído. O freeware é obrigatoriamente de graça, mas não traz consigo o código-fonte e, em consequência, não pode ser alterado. Então, o que você viu dos dois aqui? Você viu que o software livre, ele olha lá, o software livre pode ser vendido. Olha para cá, o software livre, na sua mais ampla concepção, traz consigo o código-fonte. Ele traz o código-fonte, mas pode ser vendido e ser livremente adaptado e distribuído, mas pode ser vendido. Anote isso aí. Já o freeware, ele é de graça. Ele é de graça, mas ele não traz o código-fonte. Olha lá. O freeware é obrigatoriamente de graça, mas não traz consigo o código-fonte. Em consequência, não pode ser alterado, porque o código dele é fechado. Essa é a diferença do software livre, free software e freeware. Aqui nós temos algumas distribuições do Linux que podem aparecer no seu concurso público. SUSE, Ubuntu, Mandriva, Debian e Fedora. Ok? Algumas distribuições que podem cair no seu concurso público. Marcelo, qual é a mais usada no Brasil? Ubuntu. Ubuntu é a mais usada no Brasil. Ok? Então, de vez em quando aparece nos editais, né? Ah, vamos usar o Ubuntu. Não é que você precise pegar um livro de Ubuntu para estudar, não. Com a nossa aula aqui, você consegue fazer as questões sem nenhum tipo de problema. Tá? Para qualquer versão não, versão é quando é no Windows, para qualquer distribuição. Se ele colocar conectiva, SUSE, Ubuntu, porque as perguntas deles nas provas são perguntas gerais. Eles não aprofundam na característica da distribuição. Então isso não acontece, fique tranquilo, mas mais usado no Brasil é o Ubuntu. Linux, vamos lá. Área de trabalho principal é o desktop, como no Windows. Área de trabalho de configuração é o centro de controle, no Windows é painel de controle. E área de trabalho de gerenciamento é o Conqueror e o Nautilus. No Windows 10 é o gerenciador de arquivos, ok? Que tinha o nome de Windows Explorer, hoje é gerenciador de arquivos. Então você pode ver que tem um nome diferente aqui, o centro de controle já foi questão de prova. Né? Já foi questão de prova, falando que era painel de controle. Então quem nunca viu Linux, nunca estudou Linux, não tem esse detalhe, pode perder a questão. Então desktop é a mesma coisa nos dois sistemas, Windows e Linux. Já a área de configuração mudou, no Windows é painel de controle, no Linux é centro de controle e o gerenciamento de arquivos também mudou. No Windows é gerenciador de arquivos o nome e aqui é Conqueror e Nautilus que nós vamos conhecer depois. Daqui a alguns minutos nós vamos conhecer o Conqueror e o Nautilus. Linux, ambientes gráficos, olha aí, ambientes gráficos. Anote, por favor, esses ambientes gráficos que caem em prova. KDE, GNOME, Blackbox. Esses gerenciadores gráficos caem em prova. KDE, GNOME e Blackbox. Cai na prova de concurso público. KDE, GNOME e Blackbox.
Beleza? Tranquilo? Esses três são os três gerenciadores gráficos, ambientes gráficos. Aqui nós temos a área do kernel, o sistema Ubuntu mais utilizado no Brasil, e a área do kernel, tá? O kernel nós trabalhamos aqui. O kernel é, na verdade, o ambiente mais importante do sistema operacional, de qualquer sistema operacional, né? É o núcleo do sistema, kernel. E aqui nós temos o gloob, ó. Nós vamos ver daqui a pouco o que é o gloob e o lilo, né? O gloob e o lilo. Então nós temos aqui o KDE, como eu falei com vocês, o ambiente KDE, olha aí, ambiente KDE, que nós passamos, é o ambiente gráfico, está aí. Nós temos o GNOME, está aqui o GNOME, ok? O GNOME. E nós temos o Black Box, olha o Black Box aqui. São três ambientes gráficos. Marcelo, o mais usado? Depende da distribuição que você for trabalhar. Aí pode ser o KDE, pode ser o GNOME, como pode ser o Black Box. Perfeito? Então na prova as perguntas são bem tranquilas, né? Qual abaixo não é um ambiente gráfico? Qual é um ambiente gráfico? As perguntas do CESP são diretas também, bem objetivas. Né? O KDE é um ambiente gráfico usado no Linux, que é um software livre. Bem tranquilas perguntas de provas de concurso, ok? Black Box, GNOME e KDE. Para um programa ou sistema ser considerado um software livre, não basta ser gratuito. O seu código-fonte tem que ser liberado para quem desejar estudar e modificar. Veja bem, quem disse que todo software livre é gratuito? Nem todo software livre é gratuito. Cuidado com isso. Nem todo software livre é gratuito. Todo software livre tem código-fonte aberto, liberado. Ok? Mas nem todo software livre é gratuito. Na sua grande maioria, sim. Mas o cara pode fazer um software livre e botar à venda. Não tem problema, ele pode botar à venda. Deixou de ser gratuito. Legal? Então nem todo software livre é gratuito, a grande maioria. Mas todo software livre tem código-fonte aberto. Esse código não poderá ser fechado. Por quê? Copyleft não deixa. Ok? Lembra do copyleft? Não deixa, proíbe o fechamento do código-fonte. O que vem a ser o distribuidor? Distribuidor no Windows é versão. Lá no Windows nós chamamos de versão. Windows 7, Windows 10, Windows 8 são versões. Aqui nós chamamos de distribuições. Né? Ubuntu, SUSE, são distribuições e não versões. Um simples programador teve a ideia de estudar e modificar uma distribuição já existente de um software livre qualquer. Então, o distribuidor é isso. Ok? É uma pessoa que programou em cima de outra distribuição, fez uma nova distribuição. Ele é um distribuidor. No Windows nós chamamos de programador. Para citar como exemplo as várias distribuições existentes no Linux, SUSE, Debian, Mandriva, Ubuntu, e aí temos várias outras distribuições, mas as que caem em concurso eu já venho colocando aqui nas nossas aulas, ok? Desse modo surgiu um brilhante programador universitário da Finlândia chamado Linus Torvalds. Foi ele que lançou o Linux, foi ele que lançou o software livre, lançando no mercado uma nova distribuição chamada Linux. Então, Linus Torvalds foi o responsável, né, pelo Linux que está aí hoje no mercado, tanto em concurso como na prática. Linus Torvalds, um finlandês, um estudante finlandês. Essas distribuições são feitas por um distribuidor fazendo modificações no kernel. Kernel é o núcleo do sistema. Circula aí, sublinha, puxa uma setinha, é o núcleo do sistema, é o programa mais importante do sistema operacional, tanto no Windows como no Linux.
que é o núcleo de qualquer sistema operacional, seja ele pago ou não. Beleza? E aí falar um pouquinho do kernel agora. Kernel é um conjunto de subprogramas revistos e alterados pela comunidade Linux o tempo todo, com o intuito de melhorá-lo. Nem todas as alterações são aceitas. Existem programadores que são responsáveis por vistoriar essas alterações que as comunidades fazem diariamente. Entre eles, o próprio Linus Tovar. Temos até um brasileiro neste time, chamado Marcelo Tosatti, né? O Dogão, chamamos ele de Dogão também, o John Dogão, um dos criadores da ideia de software livre. Então é isso o kernel, né? O principal programa do Linux e do Windows. É o núcleo do sistema. Shell é o interpretador de comandos do Linux, é a parte gráfica, do Linux. É a parte do Shell que digita os comandos que serão entendidos pelo sistema. Comando Shell para controlar o sistema em modo texto. Então o Shell, ele trabalha com a parte gráfica e com a parte texto, os dois. Mas só que nos concursos o Shell ele é vinculado à parte textual, à parte de comandos, como o ls, o cd, o pwd, né? Então esses, o mk, o mkd, esses comandos são gerenciados pelo Shell. Sistema de arquivos é criado durante a formatação da partição do disco. Cada sistema de arquivos tem uma característica em particular, mas seu propósito é o mesmo: oferecer ao sistema operacional a estrutura necessária para ler e gravar os arquivos e diretórios. Entre os sistemas de arquivos que o Linux utiliza estão o ext2, o ext3 e o ext4. Ou de padrão é o ext4. Isso no Linux. No Windows é o NTFS. No Linux é o NTFS, Sistema de Arquivos Nova Tecnologia. Então, no Windows é o NTFS e no Linux é o ext4. Beleza? Guarde os dois, NTFS para o Windows, anote aí agora, e o ext4 no Linux, anote aí agora. São o que? Sistemas de arquivos. Perfeito? Legal? Gerenciadores de boot, Lilo e o Gloob. Quando você fala em Linux, é o Lilo e o Gloob, são gerenciadores. Mostrei para vocês o Gloob no slide passado, com kernel. Olha aí. E no Windows é o ACE-PCD. Mas vamos lá. Gerenciador de boot, Lilo e Gloob são os mais famosos gerenciadores de boot do Linux. O gerenciador mais usado é o Gloob. O gerenciador de boot do Windows é o ACE-BCD. O ACE-BCD é o gerenciador do Windows. Então, quando falar em gerenciador de boot do Linux, Lilo e Gloob. Questão de prova. Na prova de concurso, dificilmente você vai encontrar o ACE-BCD. Eles não cobram. Eles não cobram. Gerenciador de boot de Windows, eles não cobram. Eles têm muita coisa para cobrar de Windows. Então, eles não cobram, mas fique sabendo que é o ACE-BCD. Mas eu não lembro, tenho uma memória muito boa, de ter visto uma questão, pode até ter passado, mas ter visto uma questão cobrando o gerenciador de boot do Windows, o ACE-BCD. Agora, eu já vi várias questões do Linux cobrando gerenciadores do Linux, Lilo e Gloob. Aí está o gerenciador Gloob, está aqui, novamente trazendo para vocês o kernel, gerenciador de boot Gloob, olha aqui que a gente trabalha, ok? O kernel aqui, ó, Ubuntu, é a distribuição usada. E aqui temos o gerenciador de boot Lilo, bem diferente, né? Os dois são bem diferentes. Aqui ele está mostrando que nós temos os dois sistemas operacionais alternando, o Linux e o Windows, né? O Linux e o Windows. Esse é o famoso Lilo. Aqui nós temos o centro de controle do Linux, bem diferente, né, do painel de controle do Windows, né? Bem diferente. Eu acho um pouco diferente.
O painel de controle do Windows eu achei muito poluído. O Linux ele não é tão poluído. Perfeito? Então, o painel de controle do Linux. Aqui nós temos o gerenciamento de pastas do Linux. O Nautilus são dois gerenciadores de pastas ou gerenciadores de arquivos, né? O Nautilus e o Conqueror. São os dois, ok? Esse é o Nautilus. Esse aqui é o Nautilus. E esse aqui é o Conqueror. Olha aí, ó. Conqueror com várias pastas, né? Vários diretórios que nós vamos passar indo. O home, o boot, o lib, o bin, né? Nós vamos o tmp, o var, o root, o dev, né? O etc, o sbin. São diretórios que caem em concurso público, por isso nós vamos ver um a um aqui no nosso curso. Principais características do Linux, vamos lá. Há necessidade de se comentar algumas regras básicas da nomenclatura de arquivos, regras que inclusive até o Windows tem, embora com algumas diferenças. Os nomes dos arquivos podem ter até 255 caracteres igual no Windows. São aceitos espaços no nome dos arquivos igual no Windows. Praticamente todos os caracteres podem ser usados em nomes dos arquivos, incluindo alguns dos que o Windows julga proibidos como. No Windows nós temos 9 caracteres que não podem ser utilizados. 9 caracteres, né? São as 3 barras, maior, menor, né? Temos o asterisco, temos a interrogação, temos a aspa e temos os 2 pontos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses 9 caracteres não podem ser usados para criar pastas ou arquivos no Windows, no nome deles, né? Já o Linux aceita. A maioria deles o Linux aceita. O Linux não tem restrição quanto a isso. Agora o Windows não. Você não poderá usar esses 9 caracteres. Para nomear ou renomear arquivos e pastas. Ok? Não pode haver 2 ou mais arquivos com o mesmo nome, com a mesma extensão, dentro da mesma pasta, igual no Windows. O que acontece é o seguinte. No Windows eu posso ter 2 arquivos com o mesmo nome? Posso. Se for em pastas diferentes. Eu posso ter 2 arquivos com o mesmo nome, com a mesma extensão? Posso. Se for em pastas diferentes. Eu também posso ter 2 arquivos com o mesmo nome, se for extensões diferentes, dentro da mesma pasta, né? O que eu não posso ter são 2 arquivos com o mesmo nome, com a mesma extensão, dentro da mesma pasta. Aí vai haver uma substituição, né? Então não posso ter isso. Agora aqui do jeito que ele colocou, né, não pode haver 2 ou mais arquivos com o mesmo nome, mesma extensão, dentro da mesma pasta. Tá certinho. O Linux possui um sistema de arquivos case sensitive. Anote, por favor, esse sistema de arquivos. Case sensitive é questão de prova. Ou seja, ele diferencia maiúsculas de minúsculas, sendo assim os arquivos casa e casa possuem nomes diferentes. Para o Windows não há essa diferença. Então, no Linux, eu posso ter arquivos com o mesmo nome, né? Diferenciando letras maiúsculas e minúsculas. Igual eu fiz aqui, casa, né? Só o C maiúsculo, o resto minúsculo, casa, todas maiúsculas, casa com todas minúsculas e casa com C e o S maiúsculo e o A minúsculo. Então eu posso fazer essa diferenciação. Não tem problema, o Linux vai aceitar. O Windows não aceita não. O Windows não reconhece, ok? Todos os nomes listados acima são iguais. Normalmente, no Linux, prefere-se criar arquivos com letras minúsculas apenas. Ok? Arquivos ocultos, questão de prova. No Linux tem seus nomes iniciados com um ponto. Então ele chega lá, se tiver na tua prova, ponto, aula. Listou lá isso aqui é um arquivo oculto. Você não consegue ver
dentro da pasta. Lá no Conqueror e nem no Nautilus. Você não vai conseguir ver, você só vai conseguir ver lá no kernel, lá no Gloob ou no Lilo. Lá você vai conseguir ver. Dentro do Conqueror e Nautilus não. Em outras palavras, todos os arquivos que apresentarem seus nomes começando com um ponto, como aula ou casa, são considerados ocultos. Não aparecem nas janelas comuns dos gerenciadores de arquivos. Ó. Nem no Conqueror, nem no Nautilus. Linguagem. Para alterar um código-fonte aberto, o usuário precisa ter um conhecimento razoável de programação. Tanto Windows como Linux foram desenvolvidos em plataformas muito parecidas, utilizando a mesma linguagem. A linguagem C, anote aí, a linguagem C foi usada na plataforma tanto para o Windows como para o Linux. Ambiente gráfico. São programas que apresentam uma interface amigável como usuário, janelas, atalhos. Os ambientes gráficos rodam sobre o Shell. Shell, nós já falamos, né? Ele trabalha com ambiente gráfico e trabalha com comandos, mas ele na prova é mais direcionado para comandos. Esses ambientes são chamados também de gerenciadores de janelas ou interfaces gráficas. As interfaces gráficas mais usadas são, já vimos, KDE e GNOME. Já mostrei para vocês. Se você não anotou, anote aí, é a sua chance. Protocolos também utilizam protocolos TCP/IP. Já vimos nossa aulinha de rede, falamos sobre o TCP/IP, mostramos as camadas, não é isso? Mostramos lá a estrutura de camadas com 5 camadas TCP/IP, fizemos várias questões na nossa aula de rede, falamos de vários protocolos importantes, né? Colocamos alguns protocolos nas suas devidas camadas, como o IP na camada de rede, como o TCP na camada de transporte, né? Como o POP na camada de aplicação, não é isso? Então nós direcionamos alguns protocolos mais importantes para as suas camadas, como o UDP na camada de transporte também. Eu acho que a aula de rede vale a pena você dar uma olhada, perfeito? Então, protocolos. Podem trabalhar com diversos protocolos de rede, incluindo o TCP/IP, que é nativo do Unix. TCP/IP, né, o TCP é o protocolo de transferência, é o protocolo que controla a transferência, a transmissão, e o IP é o protocolo da internet. Sistemas de arquivos. Suporta diversos sistemas de arquivos, incluindo o FAT, o NTFS e o HPFS. Esses 3 arquivos, sistemas de arquivos aqui, são usados no Windows. Né? O padrão é o NTFS, mas os 3 já foram utilizados no Windows e o padrão hoje é o NTFS. Entre outros, mais sistema de arquivos que o Linux trabalha é o EXT, na sua 4ª versão. Né? No Linux, o arquivo não tem a necessidade de ter uma extensão, ele identifica pelo conteúdo, mas ele tem sim, mas não há necessidade de usar. Beleza? Então, lá no Windows fica muito claro a importância da extensão. Né? Se for um arquivo do Word 2016, é .docx. Se for um arquivo do Excel 2016, é o XLSX. Então, eles fazem questão de usar as extensões e, de vez em quando, aparece até as provas de concurso público. É uma questão de extensão. Aqui no Linux eles não fazem questão de usar. Tem, mas não fazem questão de usar. Eles olham mais o arquivo pelo conteúdo dele. Ok? Beleza? Gerenciamento de boot. É comum termos mais de um sistema operacional instalado em uma máquina, geralmente 2, Windows e Linux. Podemos ter o Windows e o Linux, os dois do GNU Linux, diferentes. Por exemplo, é instalado no setor do GNU Linux, são o Gloob e o Lilo. Então, os gerenciadores de boot, Gloob e Lilo, te dão a liberdade de você utilizar 2 sistemas operacionais, o Windows e o Linux. Então, os gerenciadores de boot do Linux, Gloob e Lilo. Já mostramos também. Vimos aí alguma teoria do Linux. Agora vamos fazer uma outra questão para a gente poder ver como cai, ver como é cobrado. E eu estou passando aqui os slides com vocês e estou apontando os detalhes para você fazer o seu resumão aí.
É importante ler com vocês e apontar o detalhe, né? Porque se você parar só para ler sozinho, de repente você vai passar um detalhe que cai na prova de concurso público. Então agora vamos massificar a informação na questão de prova. Questão do CESP. Os programas normalmente instalados no MBR do disco rígido, que permite ao usuário escolher entre 2 ou mais sistemas operacionais instalados na máquina, são conhecidos como gerenciadores de boot. Acabamos de falar sobre eles. Um dos mais comuns gerenciadores de boot do Linux é o Conectiva. Está errado, falso gabarito. Vou colocar aqui, ó, falso gabarito, né? Conectiva não é gerenciador de boot. Conectiva é distribuição brasileira. Conectiva é uma distribuição brasileira, criada e usada no Brasil, ok? Então, falso gabarito, aqui deveria ser o quê? O Lilo e o Loop. Deveriam ser uma dessas duas opções. Mais uma questão, CESP. No ambiente KDE do sistema Linux, tem um aplicativo correspondente ao painel de controle do Windows para instalar e configurar o hardware denominado centro de controle. Verdadeiro, colocar aqui em cima, perto do CESP. Verdadeiro, olha como o CESP trabalha. Olha como o CESP trabalha. Ele cobra simplesmente a diferença. Ele cobra, segunda questão, ele cobra a diferença. Se você não sabe a diferença, ou seja, o detalhe, você não consegue fazer questão. Então, verdadeiro, no Windows é painel de controle, no Linux é centro de controle. Certinho questão. Mais uma questão. No sistema operacional Linux, um ponto no início do nome identifica arquivos ocultos. Verdadeiro gabarito. Você deve estar pensando o seguinte, poxa, mas essa questão é fácil. Ela é fácil para quem sabe. Ela é fácil para quem sabe. Para quem tem essa noção desse detalhe, que um ponto na frente do nome, no início do nome, oculta o arquivo no Linux. Porque no Windows isso não existe. Não existe. E não existindo, se você não tem esse detalhe do Windows, do Linux, você não consegue fazer questão de prova. Ok? Você não consegue fazer. Então agora nós vamos trabalhar os diretórios do Linux. Temos aí a barra, que é o diretório raiz do Linux. Se fosse lá no Windows, seria o C2 o diretório raiz. Olha a diferença aí. Lá no Linux seria do Windows seria C2, não é? No Linux é uma barrinha. É uma barrinha, ok? Mais outro detalhe aí para você guardar. Barra Home contém arquivos e documentos de configuração dos usuários. Então, barra Home contém arquivos dos usuários. Cada usuário possui um subdiretório próprio dentro desse diretório. Então, barra Home, configurações do usuário. Ok? Barra Home, configurações dos usuários. Anote aí. Anote aí porque cai. Root já vai ser o administrador, nós já sabemos de cara sobre isso, né? O usuário root é o administrador do sistema. É o único usuário que pode fazer qualquer ação dentro do Linux. Por motivos de segurança do sistema, o seu diretório de usuário não está dentro de home. Então, usuário root, ó, vou grifar. Com licença, meu amigo, minha amiga, eu sou o professor Lac. Inicialmente quero pedir desculpas por ter interrompido os seus estudos, mas essa aula é uma aula demonstrativa aqui do site Lac Concurso. Quero dizer para você o seguinte, que você pode assistir o restante dessa videoaula, você pode ter o material de apoio dessa videoaula e muito mais no nosso curso completaço pré-edital para o INSS. Valor do curso? O valor do curso custa 10 parcelas de R$ 45,00. E nós temos uma promoção. Essa promoção aqui, até o dia 3/6, ela custa 10 parcelas de R$ 30,00, né? Mas vamos fazer o seguinte, você que está assistindo esse vídeo, até para prestigiar, até uma forma de amenizar aí a interrupção do seu vídeo, você vai falar o seguinte, olha, você vai entrar em contato, você vai clicar aí, tem um link aí do WhatsApp, você vai falar o seguinte, eu quero a promoção, eu quero o código promocional do curso pré-edital do INSS que o professor Lac falou no vídeo. Então tem um link aqui embaixo, tá? Tem um link aqui embaixo de um WhatsApp, você vai direto para o atendimento,
Lembra-se que o atendimento tem horários comerciais de atender e ali vai te fornecer um link para você pagar aí 10 parcelas de R$ 30. Cara, um curso super competitivo, é um curso na qual nós estamos nos dedicando muito. Inclusive, no último concurso, 2016, eram 2.200 vagas, salvo engano, e nós tivemos 204 pessoas, alunos, que nós ajudamos a ser aprovado nesse concurso. 204 pessoas. Cara, então o curso nosso é muito bom, é o melhor custo-benefício. Eu peço para vocês aí um voto de confiança. Meus amigos, um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau.